Fala rapaziada, tá começando mais um Moviola aqui na sua Play TV. Hoje eu estou ao lado do Marcos Brolha, cara. Tudo bom? Muito bom te receber por aqui. Imagina, o prazer é meu estar aqui. É isso aí, ele é blogueiro, tem um blog de terror, né? Isso. Que daqui a pouco a gente vai divulgar pra galera. E a gente vai falar sobre os zumbis no cinema, né, cara? E dá tanto pano pra manga essa história que a gente vai dividir em dois programas. O de hoje a gente vai falar de um zumbi mais old school, né, cara? Mais o começo dessa história. E na semana que vem a gente vai pra essa popularização, esse novo zumbi. O zumbi do século XXI, Exato, né? zumbi que corre atrás de você. Putz, deu uma raiva desse zumbi, bicho. Esse é mais difícil de escapar, né? É, difícil de escapar, né? pra caramba. Mas vamos falar do Lerdinho, que começa no cinema, ele começa lá nos anos 30, em 1932, com White Zombie, do Bela Lugosi, cara? É, isso mesmo. Na verdade, a mitologia do zumbi, ele surgiu por causa das religiões do Haiti, do voodoo. Olha que louco. Ele não surgiu no cinema e na literatura como aquele monstro comedor de carne que a gente conhece hoje em dia. Na verdade, teve um escritor chamado William B. Seabrook, que ele publicou um livro chamado A Ilha da Magia, que contava um relato dele sobre uma viagem dele no Haiti, e sobre o voodoo, a feitiçaria, as religiões africanas e tudo mais, e como tinha aqueles feiticeiros voodus que zumbificavam as pessoas, né? E aí, partindo da história desse livro, que surgiu o Zumbi Branco, com o Bela Lugosi, que foi o primeiro filme de zumbi do cinema. E tem o personagem do Bela Lugosi. O Bela Lugosi estava no momento que ele não estava muito bem na carreira, porque ele não fez um contrato legal com a Universal quando ele interpretou o Drácula. Ele recusou o papel do Frankenstein, e aí ele estava na pior, ele tinha feito escolhas péssimas, e aí teve dois produtores independentes que quiseram levar o filme para as telas, aproveitaram a falência do Lugosi, conseguiram pegar um grande ator do cinema de horror da época para fazer esse filme como um feiticeiro, né, como um cara que tem poderes de hipnotizar as pessoas para transformá-los em zumbis para fazer a vontade dele. Depois desse de 30, tem algum filme, você conhece algum filme que usa os zumbis, que fala sobre zumbi, antes do Romero? Tem alguns, só que nenhum deles conseguiu ter a mesma expressão do Zumbi Branco e teve essa lacuna até A Noite dos Mortos-Vivos do Romero, né? Cara, por que esse filme é tão icônico? Bom, primeiro de tudo, eu acho que é porque ele revolucionou o cinema de terror no modo geral. Porque até então, desde Os Monstros da Universal até esse filme específico, a maioria dos temas de filme de terror eram filmes de terror gótico. Então você via aqueles filmes com castelos e com monstros e com toda aquela temática gótica. E A Noite dos Mortos-Vivos foi o primeiro filme que trouxe o medo, tirando essa temática nuclear dos anos 50, trouxe o medo pro americano moderno. Criou um filme de terror moderno pra época. E ele tratava de uma paranoia porque deixava de ter, o vilão deixava de ser o vampiro, deixava de ser a múmia, deixava de ser o monstro, para ser uma pessoa que poderia ser um ente querido seu que morreu e voltou à vida para comer o seu cérebro. Então isso já era um tremendo de um choque, né? Numa época que os americanos estavam tendo as baixas na Guerra do Vietnã e todo esse momento efervescente do final dos anos 60, ele fazer um filme trazendo essa crítica social toda, de tipo, colocar personagens díspares presos em um ambiente, confinados em um ambiente, cercados por zumbis, e cada um tem um arquétipo. Ele colocou um personagem negro como personagem principal. Imagina, nos anos 60, um personagem negro, isso também era super chocante pra época. E foi o primeiro que começou a mostrar mesmo o lado gore da coisa, do zumbi comendo gente. Ele esqueceu completamente essa raiz do voodoo, né, a raiz mitológica, pra fazer o zumbi como um monstro comedor de carne humana. E aí, com um orçamento bem maior, passando esses 10 anos, é engraçado que quando ele estava desenvolvendo o roteiro do Despertar dos Mortos, ele teve uma reunião com um possível patrocinador do filme em um shopping center. E era começo dos anos 70, shopping center era novidade, e ele ficou abismado com a imensidão daquele templo do consumismo, do capitalismo,
Bem, aí veio a ideia dele fazer o Despertar dos Mortos, dos caras confinados dentro de um shopping. O Romero reinventou o próprio gênero, criando a hecatombe zumbi, que é aquela coisa que a gente vê até hoje. O legal do Despertar dos Mortos é que ele foi com os 2 pés na porta, pra mostrar o gore, pra mostrar o sangue, mostrar a violência, e um dos responsáveis pela maquiagem do filme é o Tom Savini, que é um dos grandes maquiadores do cinema, né? Nesse segundo ele amplia a coisa porque ele fala assim, olha, o descontrole dos zumbis surgiu porque a gente não teve a capacidade de matar os nossos mortos. A gente não teve a capacidade de separar a religião e as questões familiares e já, tipo, matar o cara a hora que ele voltava. E é uma crítica absurda ao consumismo, porque os zumbis eles estão indo no shopping, é aquela coisa da alienação. É tipo, quem são os parasitas, né? Exato, quem são os zumbis? Quem são os zumbis, né? Marcos, a gente vai continuar com esse papo dessa crítica social, porque é interessante no próximo bloco, e também vamos falar de mais Romero e ainda o Fulci, né? Exato. A gente volta já. Estamos de volta com o Viola falando sobre zumbi. Tem hoje, tem semana que vem também o mesmo papo, porque dá muito pano pra manga, um personagem muito antigo, né? E eu tô aqui com o Marcos Brolha, que sabe tudo sobre o tema. A gente tava falando sobre a crítica social que existe no personagem. Isso que dá medo, não é o filme, não. Exatamente, cara. É isso que dá medo. Cara, a gente, antes do Dia dos Mortos, né, do Romero também, tem um italiano, o Fulci, né, que faz o Zombie, que era pra ser uma sequência do Despertar dos Mortos do Romero. Como é que é isso, cara? Na verdade, assim, o cinema italiano era assim, né? Tudo que fazia sucesso no cinema americano, os italianos faziam a versão espaguete deles, né? E aí, o que aconteceu? Como o Despertar dos Mortos fez muito sucesso lá na Itália, aí os produtores quiseram capitalizar em cima e aí surgiu o Zombie do Lucio Fulci. Mas na verdade uma coisa que é interessante é que esse filme, eles voltam um pouco para a história do zumbi haitiano. É um filme memorável, por quê? Porque o Fulci descarta completamente toda e qualquer crítica social e parte pra sangreira. É aquela coisa que ele parte pro nojo, é o splatter na sua forma mais clara, então ele esquece tudo. E ele faz, e assim, enquanto os zumbis do Romero são aqueles cadáveres, ele não é decomposto. Aqui começa o negócio do zumbi decomposto, cai nos pedaços, sujo, maltrapilho. Bom, Marcos, antes do Romero concluir essa primeira trilogia, tem um lance muito icônico também pra quem gosta de zumbi, que é a volta dos mortos-vivos, né? Sim, exato, que é lá no meio dos anos 80. O zumbi já tinha se tornado popular por causa do clipe do Michael Jackson, do Thriller. Nossa, é mesmo. É verdade, cara. Os zumbis dançando, né? E aí... Acontece que esse talvez seja o filme mais emblemático para, sei lá, para minha geração, por exemplo, quando era moleque nos anos 80, que passava na televisão aquele zumbi falando miolos Você até meio associa os zumbis a comer cérebro por causa desse filme, porque antes eles não tinham essa predileção gastronômica, digamos assim. Exatamente. Cara, é que eu tenho uma lembrança da volta dos mortos-vivos, que é um lance mais cômico. Traz isso? Traz. Ele pega o zumbi e já começa a usar o zumbi como paródia. Ele tem várias cenas, por exemplo, zumbis pegando um carro da polícia e pedindo por reforços. Isso é maravilhoso. Os zumbis comendo cérebro, explicando por que eles comem cérebro, porque dói estar morto. Genial. Então, e tem assim, a trilha sonora punk rock, tem uns personagens bem estereótipos dos anos 80. É um filme assim icônico, pra mim é um filme icônico. Marcos, e esse fim dessa primeira trilogia do Romero é de 85 também, Dia dos Mortos, né? Também, isso foi um problema pro Romero. Você vê que o Romero não é um cara que não dava muita sorte, né? O Romero, tô vendo que ele é um pouco zicado, né? Porque a Volta dos Mortos-Vivos estreou antes. Então, diz lá na Boca Pequena que um dos motivos do Dia dos Mortos ter sido um fracasso de bilheteria é porque ninguém mais conseguia levar o zumbi a sério depois da sacanagem. Dessa primeira paródia aí. Da volta. Né? E essa foi pra ele encerrar, porque o que ele concebeu como uma trilogia e depois virou uma quadrilogia só
no século XXI, era realmente, o mundo ficou devastado e aí ele parte para a ideia da militarização, vai ser o exército que vai ter que conter essa epidemia zumbi e vai todo mundo viver em um estado de quarentena, em bunkers e com os militares no poder tomando as decisões. 20 anos depois, né? 20 anos depois, o Romero vai concluir essa quadrilogia aí. Sim, sim. Com a Terra, né? Terra dos Mortos. Terra dos Mortos, você vê que já era. Agora a Terra é dos Mortos. Você vê que acabou. Acabou. E é legal que, assim, esse já é um filme mais recente, né? De 2005, então a maquiagem já é melhor, toda a técnica utilizada já é melhor. E é engraçado que, assim, o Romero, aí a história, ele mantém a história da crítica social nesse filme também, colocando assim, existe um prédio de luxo em que você tem que pagar uma baita grana, dentro desse prédio é como se não tivesse acontecendo nada à sua volta, lá tem shoppings, tem escolas, tem restaurantes, fica tocando musiquinha as pessoas dos elevadores. Viverão pra sempre nesse prédio. Alienadas, alheio ao que tá acontecendo fora, que tá tudo infestado e tem aqueles guetos, aqueles subúrbios com gente tentando sobreviver, com prostituição, com tráfico de drogas e com jogo e tudo mais. Mas, depois de tanto tempo, os zumbis começam a aprender. Olha que Eles louco. começam a evoluir, a se adaptar. Tô vendo que você gosta desse filme, mas depois dos anos 2000 ainda vai ter o Diário dos Mortos e a Ilha dos Mortos. Pois é, aí o Romero perdeu a mão mesmo. Porque assim, sei lá, chega um momento que você não tem não tem muito o que você explorar, não tem como você sair muito do universo do zumbi dessa coisa. Então acho que ele já teve 4 filmes ótimos, ele explorou o que ele podia, e aí ele tenta recomeçar. E aí com o Diário dos Mortos ele vai naquela onda do found footage, do mockumentary, né? Então é uma galera que aconteceu a epidemia e a pessoa filmando com câmera na mão e tem essa estética de filmagem, né? E aí assim, pelo menos ele tentou dar um viés diferente, só que vai ser mais do mesmo. E aí depois tem essa continuação, que é a Ilha dos Mortos, que é péssimo. Melhor a gente nem perder tempo falando desse filme aqui. É isso, é assim que a gente encerra. Foi meio um Moviola Romero também, né? Ele é o pai, né? É o pai, então, né? O pai do zumbi. Ele já tá um senhorzinho, né? A gente pode esperar mais alguma coisa. Acho que só o legado, né? Já, o que ele já deixou. Tudo que existe hoje em dia, cinema, HQ, séries de TV, é por causa do que ele criou, então a contribuição dele já tá feita, a gente até perdoa as últimas derrapadas. Maravilha, isso aí, isso foi uma introdução, porque na semana que vem a gente vai falar sobre a popularização, a modernização e tudo o que virou esse personagem que é o zumbi, também com o Marcos Brolha. Cara, tem algum site, o seu blog, pra quem quiser ler o que você escreve sobre filmes de terror, sobre zumbis? Cara, o meu blog é o www.101horrormovies.com e tem a página do Facebook, que é facebook.com/101horrormovies. É isso aí. Tem mais alguma coisa, cara? Não. É isso mesmo. Se você quiser mandar algum tema aqui pro Moviola, cine@playtv.com.br. Semana que vem estamos de volta para continuar falando sobre zumbi. Até semana que vem.